Boa tarde, excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal e membros da mesa, Senhor Vice-Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados e público presente. Começamos por saudar a realização deste oportuno debate requerido pelo PCP. Uma política cultural que em democracia é debatida e construída por todos. Iniciamos a nossa intervenção citando Sofia de Mello Breyner, quando afirmou num debate sobre a liberdade de criação cultural: a cultura não existe para enfeitar a vida, mas sim para a transformar, para que o homem possa construir e construir-se em consciência, em verdade e liberdade e em justiça. Temos hoje a ocasião de trazer para este debate a afirmação da cultura como um meio de desenvolvimento humano, social e democrático em Lisboa. Voltamos a ter hoje a necessidade de relembrar a lógica de criação da EGEAC e a sua forma de assegurar uma política cultural pública, democrática e acessível na cidade. Recordamos que a EGEAC está acometida a promoção da inclusão e participação cultural e a universalidade do acesso aos equipamentos e atividades culturais. Discutir a política cultural é também trazer para aqui novamente o que temos defendido em termos de política cultural. Temos defendido que esta orientação estratégica implica um investimento sério e constante nos equipamentos culturais, na valorização dos seus profissionais, nos projetos e atividades desenvolvidas. Temos defendido o reforço do investimento nas bibliotecas e no arquivo municipal, também são cultura. Temos de valorizar o património, de apoiar o movimento associativo popular, garantir acessibilidade e inclusão e descentralizar a política cultural. Temos mencionado várias vezes, a propósito da política cultural e da cultura na cidade, que esse investimento não pode estar dependente da procura ou da atual visão estratégica deste Executivo, da procura cultural, que privilegia a isenção de taxas para os grandes eventos em detrimento do apoio à realidade cultural multifacetada da cidade. Esta é também a oportunidade para debater a necessidade de desenvolver uma política cultural para a cidade, com participação de uma forma descentralizada e democratizadora. Proteger e valorizar a cultura e a liberdade de acesso e de criação cultural e artística na cidade, tendo em conta o seu valor social e pedagógico, passa por investimento e continuidade de projetos. Passa por valorização do património e preservação da memória, da nossa memória da cidade. Passa por gestão com transparência, a definição de uma política cultural e de um quadro robusto e que possa ser partilhado com todos sobre o que se pretende dos equipamentos culturais públicos e, obviamente, por escrutínio e acompanhamento constante dessa gestão. Temos hoje a possibilidade de afirmar a liberdade de expressão da cultura que se constrói em democracia, em diversidade e em encontro de culturas na cidade e de defender uma gestão municipal que valorize o acesso à cultura e quem produz cultura nesta cidade. Gostaríamos de deixar aqui algumas questões ao Sr. Presidente, que ainda penso que têm tempo para responder. De facto, qual é a estratégia cultural para a cidade deste Executivo? E qual é a função dos equipamentos culturais da cidade? Qual é o compromisso que este Executivo tem com a democratização do acesso à cultura e com uma gestão democrática da cultura na cidade? Qual é a razão para a interrupção recente na programação de excelência, que assim foi definida, reconhecida pela comunidade artística, cultural, científica e educativa, em 2 equipamentos culturais da cidade? Ou quais são os critérios que justificam a não recondução dos responsáveis por essa
programação continuada e de excelência nesses 2 equipamentos municipais? Qual é a garantia de que essa programação não será interrompida e que esses equipamentos continuarão ou preservarão a sua função? Terminamos deixando uma saudação aos profissionais da cultura na cidade e a todos aqueles que mantêm a sua função social, garantindo o direito à cultura e uma política pública de cultura. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Francisco Camacho, do CDS.